Olá, quarto ano, que bom poder encontrar com vocês mesmo que à distância, né? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos iniciar a nossa aula hoje, quarto ano, falando de um conteúdo novo, conteúdo do capítulo 5. Então, página 72 do livro para acompanhar, tá bom? Vamos lá? Então, gente, agora nós vamos abrir o livro na página 72 e vocês vão ver que fala sobre poluição. E o que é a poluição? Quando a gente vê a imagem, e a gente vê uma imagem de um rio com uma característica bem diferente da característica normal, né? O rio da esquerda é um rio que não contém muitas substâncias poluidoras aos nossos olhos, né? Já do lado da direita, o mesmo rio está poluído. Está poluído com rejeitos de uma mineradora, né? Devido a um acidente que aconteceu aqui no ano passado, né? No ano de 2018, em Brumadinho, né? Uma parte da água que era guardada depois da mineração acabou se rompendo, né? O reservatório dessa água se rompeu e esses rejeitos, esse lixo da mineração em forma de líquido, ele acabou caindo no rio e consequentemente poluindo o rio, matando peixes, matando os outros animais desta cadeia alimentar, matando os seres vivos de uma maneira geral, não só peixes, tá, gente? Aves, seres vivos microscópicos, a gente perdeu um grande número de seres vivos. E quando acontece isso, a gente perde biodiversidade. E o que é biodiversidade? Variedade de vida. Então, essa imagem já dá pra gente interpretar bastante coisa aí. Poluição, efeitos para os seres humanos, efeitos para a natureza, tá bom? E o que a gente vai ver hoje, então? Nós vamos falar sobre poluição, que na verdade quer dizer o quê? Contaminação ou degradação do meio ambiente. E hoje nós vamos falar especificamente da poluição da água, do solo e do ar. Então, o que a gente vai falar nessa aula? A gente vai falar que a água tem essa capacidade de transportar e dissolver materiais. A gente vai falar, por exemplo, que tudo que cai na água pode ser dissolvido, misturado, a gente nem vê e de repente, gente, essa água está poluída, pode prejudicar uma grande quantidade de seres vivos. A gente vai falar também sobre os impactos dos poluentes da água, do ar e do solo no ambiente onde nós vivemos. E essas fontes, que fontes são essas? Quem que causa essa poluição? Entender também sobre um pouquinho sobre poluição ambiental e sobre os problemas que essa poluição causa para a saúde pública, ou seja, como que o Brasil lida com esses problemas? Será que existe alguma coisa que o Brasil faz para diminuir os problemas de saúde relacionados ao lixo e à contaminação do ambiente? E aí, sobre as fontes poluidoras do meio ambiente, quem causa a poluição? O que causa essa poluição? E como nós, seres humanos, podemos fazer para diminuir a poluição? Então, vamos lá? Então, a primeira pergunta que eu gostaria que vocês me respondessem é: você saberia me responder qual é a importância dos rios e de outras fontes de água doce para o ser humano e demais seres vivos? Se a gente pensar, de 60% a 70% do nosso corpo é água. O nosso corpo precisa de água. O nosso olho precisa de água, o nosso intestino precisa de água, todo o nosso corpo precisa de água para funcionar. E se falta água, imagina o que vai acontecer com o nosso corpo. Existem regiões no mundo, gente, que já não tem a água límpida, transparente como nós temos. É o caso da África, é o caso mesmo no Brasil, do Nordeste brasileiro. Existem regiões no Brasil que ficam sem chover anos. Durante anos ficam sem chover. Então, existem reservatórios de água que eles vão armazenar para poder usar a água, né? Para a água suprir as suas necessidades básicas. Necessidades básicas significa o quê? Fazer comida com a água, tomar banho com a água, a higiene geral da casa com a água. Só que não tem água suficiente. Então, acaba que eles começam a consumir uma água como essa que esse menininho tá tomando aí, olha, uma água com uma cor mais barrenta. Por quê? Porque eles não têm outra opção como nós temos, por exemplo. Já viram o que acontece às vezes de vocês estarem em sala e falar assim: professora, deixa eu beber água, a garrafinha tá cheia de água. E a professora fala: bebe a sua água aí. Aí eu falo: mas a minha água tá quente. E vocês pegam essa água e jogam fora. Tem gente que não tem água para beber. Essa água que vocês às vezes jogam fora porque tá quente, tem gente que pagaria rios de dinheiro, se tivesse dinheiro, para poder conseguir beber dessa água. E a gente desperdiça.
Então, existem algumas atitudes que a gente toma que é por falta de consciência, ou talvez porque a gente nunca passou por falta de água, né? Porque o dia que a gente tiver sem água, aquela água quentinha que tá na garrafinha, que vocês jogam fora, vocês vão querer tomar, não é assim? Existem regiões no Brasil que quando a gente viaja, a gente chega nessas regiões, a gente paga 5, 6, 7, até 10 reais uma garrafinha de água, daquelas pequenininhas que a gente aqui no sinal paga R$1. Por que será? Porque nessas regiões a água já está em falta, já começam a cobrar mais caro pela água. Então, em regiões como a África, como o Nordeste brasileiro, a gente vê aí uma escassez de água potável. Por quê? Porque a água no Brasil, gente, ela também naturalmente não está bem distribuída. Existem regiões no Brasil que há uma grande quantidade de água, mas pouca gente. Existem regiões que há uma grande quantidade de gente e pouca água. Então, a água ela é essencial para a nossa sobrevivência, porque ela transporta substâncias que são indispensáveis para a nossa sobrevivência. Ela mantém o corpo todo funcionando de maneira adequada. Ela faz sair, transportar substâncias no nosso corpo. Ela elimina impurezas também do nosso corpo. O nosso corpo se mantém aquecido também por conta da água. E ela também, ela transforma, mistura, faz todas as misturas que existem no nosso corpo acontecem no meio líquido, ou seja, tem água misturada ao meio, tá? Então, quando a gente polui a água, a gente pode estar afetando os seres humanos de uma maneira geral, tá? E o que seria essa poluição da água? Eu eliminar lixo na água, esgoto na água, substâncias químicas provenientes das indústrias. Só que a água ela é extremamente importante para nós. As nossas necessidades básicas, como eu disse, higiene pessoal, alimentar, higiene, né, da casa, agricultura, tudo depende da água. E a gente acaba poluindo essa água. Então, no nosso livro, está falando também disso. Olha só, até tirei uma foto da página para vocês verem, falando sobre a poluição e o que essa poluição pode causar para o meio ambiente. Nós somos dependentes de água para realizar as nossas atividades diárias, só que nós estamos liberando poluentes na água e isso é muito ruim. Lá na página 77, está falando sobre a poluição da água e o esgoto. O que é o esgoto? É o líquido resultante das nossas atividades humanas, das nossas atividades diárias, das nossas atividades domésticas, como tomei banho, a água vai para o esgoto. Deixei a torneira aberta, a água vai para o esgoto. Dei descarga lá no vaso sanitário, a água vai para o esgoto. Lavei a vasilha lá na cozinha, aquela água vai para o esgoto. Então, o esgoto ele tem uma grande quantidade de contaminação, né? E esse esgoto vai ser levado para o rio, e esse rio vai desaguar no mar. Então, geralmente, a população, quando ela libera essa água no esgoto, a população não, a administração pública, o governo, ele tem que criar estratégias para tirar a poluição do rio depois que o esgoto é eliminado lá no rio. Então, existem as estações de tratamento de esgoto. Essas estações servem para quê? Para retirar o máximo de impureza possível, para quando essa água chegar no rio, não matar os peixinhos. Só para isso. O tratamento de esgoto não é para a gente beber essa água novamente, é para o peixinho não morrer, tá bom? Então, essa água, para ela ser lançada no rio, ela tem que estar menos poluída. Por quê? Se a água estiver poluída e alguém, por algum acidente, tomar dessa água, ela pode se contaminar com parasitoses, com bichinhos, como é o caso dessa imagem aí do menininho. Olha, ele está com barriga d'água, que é uma doença chamada esquistossomose, que por muita gente chama ela de xistose. O nome popular dessa doença é xistose. Que geralmente um bichinho está na água, ele entra no corpinho de um outro bichinho, se desenvolve lá, volta para a água, entra no corpo de alguém e causa mal para a gente. Então, quando o governo cria estratégias para eliminar as impurezas da água, a gente chama isso de saneamento básico, tá bom? Mas o que polui a água, gente? Óleo, detergente, lixo, substâncias que vêm das indústrias, substâncias que vêm das lavouras, tá bom? O que polui a água também, a gente viu na nossa primeira página desse capítulo. Os acidentes ambientais que acontecem, como o derramamento de óleo, de rejeitos de mineradoras, né, o rejeito de minério, pode também poluir a água, tá bom? A água está acabando? Está. Existe uma grande quantidade de água disponível para a gente beber? Não. Existe muita água no planeta. O nosso planeta é chamado de planeta Terra, mas ele tem mais água que terra. Só que a água potável mesmo não tem. Tem pouquinha água. Então, olha esse esquema que legal que eu achei aí da garrafinha da água. Olha, vamos imaginar que a gente tem 20 litros de água no planeta.
seria para corresponder toda a água do planeta, esse garrafão de água aí. Mas olha a quantidade de água que a gente teria desse garrafão para poder beber se a gente fosse fazer a comparação. Menos de um copo de água americano. Olha aí, gente. É pouquinho demais. Então, o nosso planeta tem muita água? Tem, mas é água salgada. E toda a água doce que tem, a maior parte dela está congelada. Não dá para beber. Então, a gente tem que cuidar da água para a gente não poder depois sofrer com isso. Quando a gente fala que a água do planeta está acabando, é porque o planeta está furado e a água está saindo por algum buraco? Quando a gente fala que a água do planeta está acabando, é porque a água limpa, potável está acabando. A água está no planeta ainda, só que ela está suja. Então não resolve pra gente, tá bom? E então a gente tem que lembrar que de toda a água que existe no planeta, a maior parte é salgada. Não dá pra gente beber, tem que tratar antes. Da água doce que existe, a maior parte está congelada. Tem que descongelar pra gente beber, vai gastar muito. E da água que está limpa, a maior parte está ficando poluída. A gente tem que despoluir ou evitar a contaminação dessa água. Então, por isso que a gente tem que evitar a poluição, evitar o desperdício, porque a gente tem pouca água potável para a gente usar, tá bom? E o que eu posso fazer para evitar o gasto de água? Eu posso instalar torneiras com fechamento automático. Existem algumas torneiras em shopping, vocês já viram? Que a gente aperta assim, lava a mão, ela para de funcionar. A gente pode reutilizar a água da máquina. Como? A primeira água está suja, não precisa usar. Mas e as próximas lavagens da máquina? Armazeno em baldes. E aí eu posso, por exemplo, lavar o quintal, né? Lavar o canil do cachorro. Eu posso também, em vez de lavar várias vezes a roupa na minha casa, posso acumular a roupa e lavar tudo junto, né? Posso usar o regador em vez da mangueira para regar as plantas. Antes de lavar o quintal, eu passo uma vassoura junto o lixo para não ficar depois varrendo com água que gasta mais. O meu banho não precisa ser 50 minutos, né, galera? Não precisa ficar lá cantarolando debaixo do chuveiro, né? Porque isso tudo gasta água. E o lixo? O que é o lixo? Será que tudo que a gente joga no lixo é lixo? Não, gente. Tem coisas que a gente coloca no lixo que não é lixo, que pode ser reciclado, reutilizado. E isso diminui a contaminação do meio ambiente. Então, o lixo é um produto descartado que não tem valor nenhum. Mas será que tudo que vai para o lixo é lixo? Não. Algumas coisas são resíduos. E os resíduos nós podemos tirar do lixo para poder fazer a reciclagem e poder, assim, diminuir a quantidade de lixo no ambiente e prejudicando menos o meio ambiente. E o solo? O que é a poluição do solo? Lá na página 80 que a gente está agora do livro. Fala sobre o que suja o solo. Olha, o importante foi escrito errado, vocês me desculpem, tá bom? É importante. O R está no lugar errado. Então, quando a gente vê assim, ó, poluição do solo, a gente está falando que está caindo no solo. Pesticidas, o que é isso? Veneno para planta, veneno de bichinho veneno que é colocado na planta para matar bichinho. A gente também vê agrotóxicos, que são outras substâncias também colocadas nas plantas. Geralmente a maior poluição do solo vem sim da contaminação que os seres humanos geram no ambiente devido ao lixo e da agricultura. Eles jogam muita coisa nas plantas para elas crescerem rápido, para matar os bichinhos, e isso pode contaminar o solo. Outra coisa que pode contaminar o solo também é as substâncias químicas que eles usam na mineração, ou então derramamento de óleo e etc. E aí, o que a gente pode fazer para evitar a poluição do solo? Evitar criar reservatórios de lixo clandestinos, não deixar o óleo da cozinha ser liberado na água, evitar ou diminuir o uso de agrotóxicos, tá? Separar o lixo, evitar gastos superiores com coisas desnecessárias para a gente poder juntar mais lixo, tá? E poluição do ar. A poluição do ar, gente, ela provoca muitas doenças respiratórias. Além disso, olha só que feia essas imagens. E o que geralmente causa essa poluição? As queimadas, o desmatamento. Por quê? Porque libera substâncias na natureza. A queima de combustíveis fósseis, o que é isso? Gasolina, petróleo, sendo queimado dentro do motor do carro, elimina uma fumaça. E essa fumaça pode prejudicar o meio ambiente. Por quê? Porque quando a poluição do ar, as pessoas, além dos problemas respiratórios, também podem acontecer alergias, também pode acontecer outros problemas variados, como mudança da temperatura do ambiente, tá bom? Essa mudança pode também alterar até o ciclo de chuva. Olha só que coisa! Pode acontecer chuvas ácidas, que é chover e o ácido, a sujeira que está no ambiente descer e corroer esculturas.
Imagina aquelas esculturas como tem aquelas esculturas de pedra sabão ficarem todas corroídas, todas estragadas por conta da poluição. Então pode acontecer inúmeras coisas que vão poluir o ambiente e com isso a gente perde em biodiversidade. Então o que causa poluição? As queimadas, a queima de combustíveis fósseis, as chaminés das fábricas também, porque elas eliminam poluentes, né? Fuligem, sujeira. E o que eu posso fazer para evitar a poluição do ar, além de evitar andar muito de carro, evitar andar de carro sozinho? A gente pode caminhar mais, andar de bicicleta, plantar mais matas, usar energias alternativas. Por que energias alternativas? Porque eu posso, em vez de fazer uma termoelétrica que queima carvão e elimina impurezas no ar, eu posso usar uma energia eólica, que é a partir do vento. O vento gera energia elétrica. Olha que legal. Então, existem métodos para a gente fazer isso. Bem, nossa próxima aula já é dia 4. Eu espero que vocês estejam aí com tudo anotadinho, todas as dúvidas para que eu solucione, tá bom? Grande beijo, galera, e até breve. Tchau, tchau.